Pema Yatsen Chogi Nodru Pema Jume Jesu Kodo Kado Nampeku Che Jesu Nabuchi Jinji Vapchi Jesu Sa Guru Pema Sinji Om Om Wajen Yuji Ujam San Pema Gesa Gom Pula Yatsen Chogi Nodru Pema June Jesu Kodo Kadro Mampeku Che Jesu Nadru Che Jinji Ma Che Jesu Sa Guru Pema Sinji Om Waji Yuji Mujan San Ema Gesa Lompo Yatsen Chogi Nodru Pema June Jesu Kodo Kabro Mante Kor Jeju Jesu Dadru Che Jinji Vapchi Jesu Sa Guru Pema Sinji Om Wajen Yuji Ujam San Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nodru Pema June Jesu Kodo Kadro Mampeku Che Jesu Dadru Che Jinji Vapchi Jesu Sa Guru Pema Sinji Sanjay Chodan Sochi Chonan Jancho Bando Nagi Chapsuchi Nagi Jinso Jipe Sonachi Brova Pinchu Sanjay Pashu Sanjay Chodan Sochi Chonan Jancho Bando Nagi Chapsuchi Nagi Jinso Jipe Sonanchi Loma Pinchi Sanjay Pashu Sanjay Chodan Sochi Chonama Janchu Badu Nagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Loma Pinchi Sanjay Pashu Sanjay Chodan Sochi Chonama Janchu Badu Nagi Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Loma Pinchi Sanjay Pashu. Então, a gente, desde março, né, a gente estava se encontrando para conversar sobre o Satipatthana Sutra, que é esse ensinamento do próprio Buda sobre a meditação. E a gente, dá para dizer que a gente concluiu, mas a gente pelo menos leu ele junto uma vez, né? E eu pensei, na verdade, a gente conversar um pouco sobre como que foi para vocês fazer isso, né? Porque embora nem sempre a gente associe
a base do Satipatthana Sutra é a gente contemplar o corpo e aquilo que a gente relaciona ao corpo como o centro da nossa prática. E o fato da gente estar passando por uma pandemia, da gente estar em quarentena, é justamente porque o corpo é alguma coisa delicada, seja porque a gente descobre uma sensibilidade, né, uma fragilidade do corpo na gente mesmo, em a gente ficar possivelmente doente, né? Então, das 4 montanhas, a montanha da doença ela começa a se mover, mas de alguma forma a gente também o fato da gente chegar perto de alguém, aquilo pode eventualmente levar à morte, né? Ou eventualmente produzir uma complicação, especialmente se a gente tiver com essa montanha da doença a gente mesmo, né? Então, o Satipatthana Sutra ele começa justamente com a contemplação do corpo como um corpo, das sensações. Não que o corpo ele seja visto como alguma coisa mais importante ou menos importante, mas a gente precisa começar de algum lugar. E ali ele escolhe começar pelo corpo, não para reificar o corpo, mas para a gente justamente gerar uma consciência do quanto que do quanto que a nossa relação com o corpo está presente em tudo que a gente faz e nem sempre a gente se dá conta. Mas ele também usa umas outras analogias que eu acho que são muito úteis assim, né, para agora. Ele usa essa analogia da gente contemplar as emoções como emoções, né? A gente contempla a raiva como a raiva e a gente contempla as sensações como as sensações. Então, em nenhum momento ele dá a entender que está certo a gente ter tais sensações e errado a gente tá outras. Ele em nenhum momento introduz um critério de julgamento, né? O Buda nos libera disso. Então ele consegue colocar a gente numa posição em que a gente não está ali para julgar, mas a gente está ali para olhar. Se a gente for tomar isso de maneira bastante direta, assim, olhando na nossa vida, é como se a gente se descobrisse, por exemplo, tomado pela raiva e a gente descobre que a gente está com raiva porque aquilo que a gente vê ou aquelas pessoas que a gente vê, elas são inimigas, elas passam a ser inimigos, né? São opositores. Então a grande sacada do Buda é ele nos mostrar que não adianta a gente derrotar os inimigos, né? Ou aqueles que a partir da raiva ficam com cara de inimigo, porque tão pronto a gente derrota aqueles inimigos, surgem outros. Então os inimigos são infinitos. Então a gente nunca vai conseguir se livrar deles de maneira final, né? Então se a gente também está dentro de uma... O Buda não usa essa expressão, mas se a gente usa essa analogia com uma bolha, a gente está dentro de uma bolha de competitividade. Aí mesmo que a gente vença todo mundo, vamos supor que a gente ainda dá sorte, né? A gente vence todo mundo. Aí então pronto, a gente venceu, o primeiro que cruza a esquina, ele é o próximo competidor com a gente. Então é infinito. Então, para um momento como esse, em que o Sansara ele chacoalha e ele não vai mais ser igual, a gente descobre que mesmo que a gente encontre a cura do coronavírus e as vacinas chega, e isso venha, né? A gente descobre que essa dimensão sutil, ela segue, né? Então, é como se o Buda estivesse jogando luz numa dimensão atrás que vai continuar e que sempre continua, além de vida e morte, mesmo que as coisas grosseiras que a gente se relaciona, elas vêm e vão, né? Como é que a gente ilumina essas coisas? Então, o Satipatthana Sutra, ele oferece esse convite para a gente conseguir contemplar os desconfortos que todo mundo tem, todo mundo está tendo uma medida, o desconforto como o desconforto. É como se ele absolvesse a gente de imaginar que um dia a gente vai resolver aquilo, a gente vai resolver o desconforto. Porque é como se ele dissesse para nós que não adianta resolver o desconforto, porque tem algo atrás que segue, mais adiante vai produzir um desconforto numa outra situação. Então, ele nos retira dessa visão estreita que a gente pode cair de tentar resolver alguma coisa específica na nossa frente. Porque tem algo atrás que segue criando aquilo de novo e de novo.
Então, ele vai fazendo um roteiro de contemplação para a gente, né? Cada trechinho ali, ele traz uma sugestão nova. Então, ele começa com coisas aparentemente grosseiras, né? Como a contemplação da respiração. A respiração está longa, a gente vê que ela está longa. A respiração está curta, a gente vê que ela está curta, né? E assim por diante. Mas depois ele vai entrando em etapas bem didáticas, né? Ele fala das emoções, ele fala dos obstáculos, ele fala das sensações e assim por diante. Então ele oferece um roteiro de contemplação para a gente fazer. E a gente começou isso praticamente junto, né? Um pouco tempo depois, né, da quarentena começar ali aqui no Brasil, né? Que foi ali na segunda semana, segunda quinzena de março, mais ou menos. Né? A gente teve o nosso encontro pouco tempo depois e a gente vê agora até o final do mês de junho se encontrando mais ou menos regularmente para olhar isso, né? Eu acho que uma das vantagens desse texto é que ele consegue alargar um pouco a nossa visão da meditação, né? Porque ele inevitavelmente convida a gente a investigar um pouco o que a gente está fazendo. Então, ele não está dizendo para a gente simplesmente sentar e ficar calmo. Ele está dizendo para a gente olhar o que estiver acontecendo. Em Shamatha, a gente não é convidado a olhar, a gente é convidado a ficar calmo. Mas aqui a gente é convidado a ficar calmo, mas a gente é convidado a olhar. Então tem uma diferença entre a gente sentar para ficar quieto e a gente sentar para olhar o que é que está acontecendo, né? Então ele é como se fosse mais desafiador essa parte. A gente precisa olhar o que está acontecendo. E aí ele oferece um roteiro de contemplação. O que está acontecendo no meu corpo? O que está acontecendo com as minhas sensações? O que está acontecendo com as minhas emoções? O que está acontecendo? Aí cada pedacinho ali ele coloca um roteiro para a gente olhar. Então essa parte é muito interessante porque ele não deixa a gente ficar quase que numa zona de conforto em que a gente tira uma folga do samsara porque a gente está fazendo meditação. Ou porque a gente imaginar que se a gente ficar ali quietinho, tem uma hora que a iluminação vai vir, é só a gente esperar e aí vai acontecer. Então ele não coloca nisso, né? Ele desafia a gente a olhar um monte de coisas, né? É que o Buda, ele não fala a palavra vacuidade nenhuma vez aqui no texto, né? Então é uma habilidade dele, porque ele não complica as coisas. Né? Então, isso é tipo assim, é melhor a gente pegar um exemplo, né? Então, vamos supor que a gente tem alguma coisa em casa, né? Então eu tenho uma imagem super bonita aqui, que é um Chinezig, né? Chinezig de 1000 braços, 11 cabeças, né? O tradicional aquele, né? E esse aqui, eu não sei se veio da Índia ou se veio do Tibete mesmo, né? É. Aí o que acontece? Aí já começa, o exercício já começou, né? Porque a gente quando olha, o que é? Aí tu olha uma imagem como uma imagem. Mas aí que começa a dizer, bom, isso aqui veio do Tibete, tá? Tá escrito em tibetano aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, ó, mas tá escrito em tibetano. Mas aí isso tudo já é o exercício, porque eu não estou olhando a imagem como a imagem, eu estou olhando isso aqui que veio do Tibete, eu estou vendo um monte de coisa que não tem aqui. Então a gente nunca está olhando qualquer coisa nela mesma. A gente está olhando para aquela coisa e vendo outra. Isso é o que a gente faz o tempo todo na vida. Então, mas o Buda ele não vai fazer uma reflexão filosófica sobre isso, né? Ele vai simplesmente nos mostrar que quando a gente olha para alguma coisa, a gente nunca consegue se relacionar de modo direto. É como se a gente tivesse sempre uma agenda para a gente se relacionar com as coisas. Aí a gente olha, eu gostei. Não, isso eu não gostei. Onde é que tu comprou? Tem outro? Não, isso aqui, não, eu já tô com coisa demais, eu não quero. A gente nunca olha para coisa na coisa. É feito do quê? Como é que é feito isso? É pintado? Isso é de ouro ou isso é argila? Né?
Então a gente olha, mas a gente não vê o que tem ali, a gente vê outras coisas. Isso é originação dependente, né? Então a gente olha e vê outra. Então a gente nunca olha para as coisas nelas mesmas. Então isso que o Buda está convidando a gente a olhar. Então a gente, por exemplo, quando vê uma emoção como a raiva, a gente não olha para a raiva como a raiva. A gente olha para a raiva e já pensa numa pessoa que a gente quer esganar. Ou a gente pensa numa causa, por que eu tô com raiva? Ah, eu tô com raiva por aquela pessoa, ou porque ontem aquele negócio que eu queria fazer não deu certo. Ou eu tô com raiva porque eu descobri que Plutão, eu tô com trânsito de Plutão que vai durar 3 anos. Estou condenado a 3 anos a acordar com o pé esquerdo todo dia. Então a pessoa nunca olha para aquilo naquilo, ela olha para aquilo já com uma agenda para olhar. Esse é o nosso problema. Raiva não é bom. Isso é sinal que eu não estou praticando direito, porque raiva é uma emoção perturbadora. Então, aí a pessoa lê o Gampopa. Se a pessoa tem uma raiva, a pessoa acumula éons de karma negativo, que destrói todo o mérito que ela acumulou. É tipo um joguinho de tabuleiro que a pessoa pensa, voltei todas as casas. Piorou tudo, né? Aí se a pessoa é praticante, ela ainda pensa, antes do budismo eu só tinha raiva, agora eu tenho a raiva e eu fico com raiva porque eu tenho raiva, porque eu não devia ter tanta raiva. Então a gente nunca olha para as coisas nelas mesmas, a gente olha para as coisas e tem uns encaminhamentos, só que a gente não vê, porque o encaminhamento ele surge na aparência daquilo que está na nossa frente. Então é como é que a gente olha para as coisas nelas mesmas. Então isso é revolucionário, né? Os mestres eles dão mais ensinamento quando eles dizem que eles não sabem do que quando eles respondem. Outro dia eu estava conversando com um praticante, ele estava me dizendo que outro dia ele perguntou para o Lama o que significava a pessoa botar as mãos assim, né, quando vai fazer uma prece, por exemplo. Lama, o que significa isso? Aí o Lama ficou pensando, disse, não sei. Aí aquilo para ele foi muito libertador, né? Porque por um lado todos os amigos, né, já vinham com todas as respostas assim, não, porque é meios hábeis de sabedoria, compaixão, aí todo mundo sabe responder aquilo, né? Mas ele ter a pessoa, não, a pessoa já manda um PDF lá do Rinpoche, não sei qual, e não sei quem escreveu sobre aquilo, aí tem dezenas de links do YouTube das pessoas explicando o que é. Mas não é esse o ponto, né? Aí ele estava me dizendo que quando o libertador foi para ele, eu via que ele não sabia, que não sei. Tipo assim, não vem ao caso, né? Aí ele ficou pensando naquilo muito tempo, né? Então é muito interessante, porque nem sempre responder é o caso, né? E eu lembro também, há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, o pessoal que trabalha com autocompaixão aqui no Brasil, eles me convidaram para dar um retiro de meditação. Era a primeira turma que estava se formando aqui no Brasil, dentro dessa formação com a Christine Neff, né? Eles tinham ido aos Estados Unidos fazer a formação, iam receber o diploma, mas eles precisavam de um retiro de 1 semana de meditação. Eles me chamaram. Aí eu fui em de São Paulo, passei 1 semana lá dando esse retiro. E aí eu fui estudar sobre esse tema. Eu já sabia que eu conhecia alguma coisa dela, né, o Thupten Jinpa, mas eu nunca tinha parado para estudar sobre esse tema. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, e aí eu fui procurar algumas fontes assim, em tibetano também. Eu fui descobrir que em tibetano não existe uma palavra para autocompaixão, por exemplo, porque isso é uma coisa ocidental. Não que não tenha essa noção dentro do Tibete, mas eles não vêm dentro de uma paisagem em que as pessoas se cobram do jeito que a gente se cobra e se culpam do jeito que a gente se culpa e assim por diante, né? Então, autocompaixão é como se fosse uma coisa preliminar, assim, para a pessoa poder gerar compaixão, para a pessoa poder uma série de coisas, né? Poder fazer até meditação. A pessoa dizer assim, tudo bem você ter raiva, tudo bem você não ser perfeito, como se precisasse chegar alguém na nossa frente e dizer isso pra gente muitas vezes, né? Pra gente se acalmar, a gente se acolher, né? Mas isso dentro do contexto antigo não tinha, porque eles não tinham quase essa neurose que a gente vai desenvolver aqui, né? Culturalmente, né? Então aquilo foi bem impactante, né?
Quando a gente analisa, é como a gente estivesse tentando encontrar as palavras para descrever a experiência que a gente teve quando botou aquilo na boca. Só que o que realmente aconteceu quando tu botou na boca, a gente não consegue colocar nas palavras. As palavras nunca vão conseguir descrever e capturar tudo aquilo que aconteceu quando a gente botou na boca. Então as palavras elas servem para nos dar uma aproximação, elas são setas assim, é por aqui, é por ali, mas não é a coisa mesmo, né? Então é como se a experiência, a análise ela não consegue transmitir a experiência. A experiência ela precisa vir da gente estar ali. Então é como se o sutra ele também revelasse um pouco esse hábito analítico que a gente traz, né, da nossa educação, da nossa formação aqui como um todo, né, e muito também eu acho que da própria abordagem que o budismo aqui no Ocidente ele tem uma abordagem muito mais analítica do que tinha no Tibete, né? Tinha lá uma coisa um pouco mais direta, né? Uma coisa muito devocional também que vem dentro do Vajrayana. E aqui também é como se isso se misturasse com a nossa própria o próprio fundo cultural da gente se relacionar com as coisas assim. Então é como se ele viesse tirar um pouco o tapete dessa estrutura que a gente está montado de ficar o tempo todo analisando, e aí ele nos convida a ter a experiência de é quase como alguém vai descrever para nós uma torta, vai descrever alguma coisa assim, um doce, um salgado, alguma coisa que a gente prova e aquele sabor tu não consegue botar na palavra direito o que que é, tu não consegue, as palavras não vão dar conta, né? Então o Satipatthana é como se ele nos convidasse é como se fosse mais silencioso, assim, né? Tem experiência e olha, né? Agora, se ainda assim é como se o aspecto da análise ele continuasse, né? Aí é como se tu pudesse tornar isso um item do roteiro do sutra. Aí tu dissesse assim, aí tu contempla assim, aí eu vejo é, o julgamento como julgamento. Eu vejo a tentativa de analisar como a tentativa de analisar. Ou seja, a gente não vai encontrar alguma coisa ali dentro mesmo, né? Então, isso é interessante, é como se a gente conseguisse pegando também as experiências que a gente vai tendo, e se aquilo a gente sente que a gente tranca, a gente sempre tem a possibilidade de tornar aquilo quase um item do roteiro, né? Do julgamento como julgamento. Aí daqui a pouco a gente consegue relaxar um pouco, porque a gente vê que é só uma bolha que a gente entrou e daqui a pouco ela foi, ela sai. E a gente volta para ela, né? Vai se despedir aqui, pessoal. Acho que a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. E todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lord Joseon Rin Lu Che Zan Lin Sa Sun Cha Pa Pel Dru Ju Chu Su Nana Ma Dan Yin Dra Du Sun He